o envelhecer. Envelhecer. É, Existe essa lenda de Hollywood que envelhecer é ruim, porque o cara fica fora de forma e envelhece e é substituído por um jovem. Quando, na verdade, a gente tem que ter a cultura de valorizar a idade. Essa Sem é a dúvida. diferença. E você A ganha experiência, muito né? experiência, sabedoria, paz de espírito. Eu acho que isso é muito importante. Muito importante. Mas nem todo mundo chega no ponto onde você está. É um processo. Então, né, processo. as pessoas hoje estão querendo chegar lá com velocidade Exatamente. e outros... Não o tem que você poderia consciência. dizer de pessoas assim que não conseguiram chegar no nível 12? Certo. O porquê que você pensa, acredita que essas pessoas não conseguiram chegar nesse ponto? Eu digo o seguinte, a vida é que nem uma trajetória. Assim, você está andando, a estrada da vida, você está andando. E a inteligência da vida é você ter consciência em que estrada que você está andando e quando ela tem desvios. E você chega em encruzilhadas. E aí você tem que ter a consciência de dizer, opa, estou numa encruzilhada. Será que eu vou em frente, vou para a direita ou vou para a esquerda? A sacanagem da estrada da vida é que não tem placa. A estrada tem Paris, Londres e Roma. A estrada da vida não tem placa. Então você precisa ter consciência. Opa, eu estou numa encruzilhada. Esse é um ponto que o melhor conselho que eu posso dar é pare, reflita. Não vá no automático. E muitas das pessoas, por hábito, vão no automático. Você menciona muito a palavra consciência. Sim, exatamente. Eu adoro isso e principalmente o que você está falando da pessoa não viver no automático. Isso. Como uma pessoa pode ter mais consciência ou ser mais consciente para que não viva no automático? Uma das maiores lições é errando, né? Aí o cara desperta. Aliás, eu não sou muito fã da Igreja Católica. Não sou. Mas o que eu mais admiro na Igreja Católica, ela diz que você cresce no sofrimento. Então eu acho que sofrimento é importante na vida, principalmente na educação dos filhos. Eu acho que você precisa fazer as pessoas sofrerem, limitado, porque isso desperta nelas a necessidade de, opa, estou no caminho errado, alguma coisa está errada. Aquela criança que é muito poupada logo no início, na educação, pode tudo, vale tudo, não sei o quê, é horrível depois na fase adulta, ela acha que ela é o centro do mundo, e não é. A gente não é centro do mundo de ninguém. Então, o sofrimento é bom. Então, eu acho que isso faz a gente despertar na consciência. Muito legal. Eu estava lendo o seu livro, eu não terminei de ler, adorei. E eu vi que nós temos um amigo em comum, que chama Eduardo Lira. Sim. Edu? Nossa, amigão. Olha. Conheço o Edu desde 2014 ou 15. Sim. Quando eu fiz um evento no Brasil, eu coloquei o Edu Lira para falar junto com o Lobo de Wall Street. Sim. Para um monte de empresário e tudo mais. E a história com ele foi, a gente estava no Recife junto. Sim. E eu ia palestrar ele também. Sim. Aí eu palestrei e tal, foi legal. Aí em seguida foi ele. Antes de palestrar, eu havia convidado ele falando, Edu, eu quero você no meu evento, né, na primeira fileira, eu quero a sua presença lá. Eu já gostei de você. Fiz o convite. Quando terminou a palestra dele, aí ele subiu para palestrar. Quando terminou, eu falei, Edu, eu sinto muito, mas eu não posso te levar mais no meu evento. Não dá. Eu não posso te levar mais como convidado. Aí ele, nossa, mas foi algo que eu falei, né? Ele ficou meio surpreso. Eu falei, meu querido, eu quero você no palco com todo mundo. Porque o que você fez ali, ó, eu falo arrepio inteirinho. E aí eu lembro que de todos os palestrantes, a gente teve nomes grandes, como o Lobo de Wall Street, Érico Rocha, etc. E eu estava lá também cantando, não, falando. Mas o Edu foi que conseguiu todos os empresários que estavam sentados naquele auditório levantaram e aplaudiram ele de pé. Então, até mesmo ele tem uma menção minha no livro que ele escreveu. E aí eu estava lendo você falando do Eduardo Lira, eu falei, nossa, que legal. Gente, as coincidências que estão acontecendo, né? Aliás, nós temos outras pessoas em comum. Porque eu acabei de te convidar para ficar membro do LinkedIn, conectado comigo no LinkedIn. Nós temos uma meia dúzia, uma dúzia de gente em comum, lógico. Nossa. Olha, que legal. É. Nada é por acaso, é porque tinha que acontecer esse encontro, né? Assim, vários palestrantes lá, que Olha. eu dei palestra, inclusive,
que estão linkados no teu LinkedIn. Muito então, legal. É um outro mundo que a gente tem em comum. E sem dúvida. E eu tenho tantas perguntas aqui que eu acho que a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Né? Eu acabei de fazer uma palestra para Tati Lucan, está no teu LinkedIn. Ela tem lá uma plataforma de mulheres. Olha. Acabei de fazer, há 2 semanas atrás. Convidado lá para fazer uma palestra. No Brasil isso. No Brasil. Muito legal, muito legal. Eu estou falando do Edu, foi uma das coisas, mas tem uma pergunta que talvez a resposta vai ser muito longa. Né? Nessas primeiras páginas, eu acredito que a gente vai ter que fazer outra dessa, porque quando eu terminar o livro, vai vir um monte de coisa na minha cabeça. São coisas bem diferentes. Não? O livro não se repete, ele vai se agregando, vai se agregando. E uma das perguntas que ficou na minha cabeça ontem à noite, assim, eu li isso antes de dormir. Então deve ter ficado no meu subconsciente a noite inteira, né? E o que vem pela frente? Porque tem uma das colocações ali, sua, no início do livro, que você comenta sobre o NDE, ou como é que é em português? Esqueci o nome. É quase morte? Sim, EQM. EQM. Então, você comentou sobre isso e naqueles momentos você viu alguma coisa do que vem pela frente? Ou você hoje tem a sensibilidade para isso? São coisas bem diferentes. EQM é uma coisa e o que vem pela frente é outra coisa. São 2 coisas separadas. EQM é uma coisa específica que aconteceu comigo. Esse EQM foi um despertar para a minha vida. Foi uma reengenharia de todo. Eu falei, nossa, eu vou ter que me reinventar. Uhum. Então, isso foi a minha experiência com a EQM. Sim. E quais foram as principais consequências da EQM? A primeira, eu já falei ontem, eu tive a consciência que tempo é um recurso limitado. A gente sempre acha que todo mundo tem tempo, faz para a semana que vem, mês que vem, não sei o quê. Não, tempo é um recurso limitado. E aí vem a pergunta, e como administrar o tempo, então, com inteligência, já que ele é limitado? Principalmente para mim. Sim. É aprender a ter um propósito na vida. E toda vez que você tem uma interferência na tua vida, que alguém te pergunta alguma coisa, pede algum favor, alguma coisa, a primeira pergunta que você faz para você mesmo, esse tema está alinhado com o meu propósito ou não está alinhado com o meu propósito? E se não está alinhado, cara, fala não. Não é comigo, não tenho tempo, fala com fulano, com ciclano, mas não comigo. Não roube meu tempo. Meu tempo é limitado e eu não tenho vontade de gastar meu tempo nessa temática. Simples assim. E de repente o meu tempo rende de uma maneira espetacular. Por que eu estou aqui? Porque eu recebi o convite e falei assim, me interessa. Cancelei o que eu tinha e vim. Escolhas. É a liberdade de escolhas. Essa sensação de liberdade é simplesmente maravilhosa, cara. Perfeito, mas para você chegar nesse ponto, algo você teve que fazer. Sim. Não, isso é uma... Porque todo mundo quer essa liberdade de escolha, mas talvez não quer pagar o preço. Isso é o retorno sobre o investimento que você fez. Isso é o retorno. É o dividendo. É o dividendo que você tem na vida. É isso. O certo na vida é você ser um estrategista. Existem 2 grandes dimensões que conduzem a vida. Ou você é oportunista, ou você é estrategista, ou você é ambos. Isso que é importante. A maioria das pessoas são oportunistas e poucas pessoas são estrategistas. E também se você ser só estrategista não é bom, porque aparece a oportunidade e você não aproveita. Não, você tem que aproveitar a oportunidade, mas ao mesmo tempo ter que ser coerente com uma estratégia. Senão você fica louco. Sim. O caso mais louco que eu vi até hoje na minha vida, eu falo que você tem 8 decisões estratégicas na sua vida. E uma delas é geografia. Onde você vai morar, onde você vai viver. Caso real. Eu conheci um russo que estava no Brasil. E levando uma vida assim horrorosa. Aí eu falei para ele, mas por que você escolheu a Rússia? O Brasil. Aí ele falou assim, eu estava de saco cheio da Rússia, eu queria mudar da Rússia. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um globo, girei o globo e falei assim, onde meu dedo bater, eu vou. Nossa Senhora. E o dedo bateu no Brasil, o cara veio para o Brasil. Eu falei, mas cara, você dá uma decisão das mais importantes da tua vida com esse critério? Que coisa mais louca. Então você vê como as pessoas têm um raciocínio, às vezes, quando deturpado. Nunca faria uma coisa dessa. Sem dúvida. Não é verdade? Então, a gente precisa dedicar mais tempo à estratégia, que estratégia é longo prazo. Sim.
E as pessoas O que você chama de longo prazo? Tudo que é mais do que 2, 3 anos. Tudo que é mais do que 2, 3 anos. Antigamente era 10, né? Mas isso tudo já acabou. Agora a velocidade das coisas está muito rápida. É muito rápida. Mas com certeza não é os próximos 6 meses. Uhum. Então você tem que realmente focar um pouco mais e ser coerente com a tua estratégia. Sem dúvida. É isso. Eu escrevi assim, o que teria perguntado? Né? Você teve 2 experiências, Sim. Né? Que ontem, inclusive, você mencionou que você teve a oportunidade de conversar com Deus. Foi. Né? Eu até comentei que eu já li uma trilogia que é Conversando com Deus, e você ontem, e foi lindo a forma como você colocou, e dá para ver a emoção em você, a sua emoção, quando fala disso. E para mim é uma, né, eu chego a arrepiar e tudo e ver assim, eu não consegui entender se você conseguiu perguntar algo, mas o que você teria perguntado se você tivesse somente uma pergunta para fazer para Deus? Qual teria sido essa pergunta? O segredo não foi a pergunta, foi a resposta. Eu tive a consciência de que chegou a hora. E nessa hora, 99,8% das pessoas vão dizer: pô, Deus, cara, me dá uma chance. Não quero morrer agora. Pô, vai. E fica cobrando de Deus. Uhum. Eu fiz o contrário. Eu cheguei para ele e falei assim: Deus, muito obrigado por todos esses 74 anos de vida que você me deu. Eu tive uma vida maravilhosa, uma família maravilhosa. Tudo na vida foi maravilhoso. Eu só posso te agradecer do coração. Foi uma vida muito gratificante. Muito obrigado. Eu sou muito agradecido de alma para você. Só tem um detalhe. Eu acho que minha missão não está cumprida. Se você me der mais um pouquinho, uma segunda chance, uma outra chance, eu vou caprichar mais ainda e você vai ficar muito feliz. Uau. Foi isso. E aí convenceu. Convenci. Você sabe o que aconteceu? Eu tive que demorar para isso. Como assim demorar? Para entender o que aconteceu. Ah, sim. Porque eu estava no auge de uma crise respiratória, eu não estava tendo ar, não podia respirar. O meu coração começou a bater, foi para 250 batidas. Nossa eu ia Senhora. explodir. Eu pensei que eu fosse ter um ataque cardíaco e explodir, porque meu coração estava aqui, já batendo aqui assim. E sabe o que aconteceu quando eu fiz essa conversa, esse diálogo com ele, ou monólogo, como você queira chamar? Eu adormeci. Eu não sei se eu desmaiei, adormeci, eu não sei o que aconteceu. Anestesiei, tá? Acho que é a palavra certa. Eu anestesiei e com isso o meu coração voltou a um ritmo normal e eu não tive o ataque cardíaco. E quando eu acordei, eu abri o olho, eu falei, eu morri. Acordando no céu. Sério? Aí eu olhei e vi todos os meus equipamentos da UTI. Os computadora, tudo. Mas peraí. Se eu estou vendo todos os equipamentos da UTI, eu não estou no céu. Eu estou na UTI. E se eu estou na UTI, eu estou na Terra. E se eu estou na Terra, eu estou vivo. Nossa, eu estou vivo! Eu não morri! Sabe? Negócio louco. Loucura. Foi isso, exatamente isso. Mas, ao eu ter esse monólogo, ou essa comunicação com Deus, me deu uma paz de espírito enorme. E isso foi o que me salvou. Então, você pode dizer... O que os médicos disseram depois disso? Olha, como foi com os médicos? Porque... essa foi a mais forte de todas. Essa foi a mais forte de todas. Porque todos os médicos chamaram a minha família e falaram, olha, não tem jeito, ele vai partir. E depois aconteceu todas essas coisas. E um dia eu saí de cadeira de rodas do hospital. Cadeira de rodas, que eu estava totalmente... Parecia um refugiado de campo de concentração. Tão estrago que foi no corpo. Mas você está bem hoje. Como assim você explica tudo isso? Dedicação, né? Tenho muita persistência, muita resiliência, essa é a palavra. Resiliência, essa é boa. Todo dia eu vou para academia. Todo dia eu vou para academia. Viu? Todo dia. Não é brincadeira, eu levo muito a sério isso. Sim. Saúde em primeiro lugar. Sem saúde você não tem nada. E você se alimenta bem, come bem? Tudo, eu faço tudo direitinho. Tudo. Eu sigo o protocolo. E toma alguma bebida, de vez em quando, um vinhozinho? Sim, mas pouco, social. Não fumo, social,
E medito, então tenho também minha hora muito. Agora que eu estou, inclusive, viúvo, eu estou aprendendo a trocar solidão por solitude, que é muito importante. Sim. É você estar bem com você mesmo. Isso é Quanto tempo que aconteceu isso? Há 15 meses atrás. 15 meses, nossa, sinto muito. Pô, casado 48 anos. Uau! Foi uma porrada, né? Imagino. Foi. Está sendo, aliás, né? Está sendo uma porrada. Sinto muito. Mas é aquela famosa frase que eu digo: acontecem coisas na tua vida que você não tem controle ou influência. Foi. O primeiro sintoma de câncer da minha esposa foi em abril. Em dezembro ela faleceu. 6 meses entre o primeiro sintoma e uma velocidade estonteante. E aí é como você reage, né? É como você reage. A vida segue, né? Sim. Você vive Você uma vez só. netos? 4. A vida é uma só, né? Não dá para você fazer um replay da vida. Então, aliás, minha última frase do livro é essa: você não pode viver o rascunho da sua vida. Não existe rascunho da vida. Uau. Só existe a vida mesmo, né? E muitas pessoas não levam a sério, né? Vive um rascunho. Vive no rascunho. Vive no rascunho. Há um dia não sei o quê, um dia não sei o quê. Não existe isso. Do que eu li ali é muito importante. Você falou sobre o dom dos filhos. Isso. E eu não, posso ter lido rápido o que for, mas eu não consegui identificar o seguinte: como descobrir o dom do filho? Porque você colocou ali que as pessoas às vezes incentivam e às vezes não querem olhar para isso. Isso. Mas como identificar? Eu não sou a pessoa do como, né? Eu sou a pessoa do porquê. Tudo na minha vida tem um porquê. Sim, sim. Mas fez muito sentido para mim falar assim, tá, será que eu estou tentando identificar o dom do meu filho baseado nas minhas escolhas, na minha consciência ou na dele? É uma pergunta muito boa. Eu já fiz essa pergunta para mim também. E eu acho que o truque está. Você, no automático, você começa a passar para o filho o teu dom. Tá. Isso vai no automático. Mas você precisa ser muito observador do comportamento dele, o que o motiva, o que realmente o hipnotiza. Tá. E aí você começa a descobrir. Por exemplo, grandes temas. O cara gosta de esporte ou não gosta de esporte? Depois você vai ver qual esporte. Se é futebol, se é tênis, se é não sei o quê. O cara gosta de música, depois que tipo de ritmo, coisa do tipo. Mas o duro é você pegar um filho que gosta de música e você força ele a jogar futebol porque você gosta de futebol. Não, eu acredito que eu não tenho disso não. Eu sempre estou com ele em conversa, tanto que ele queria loucamente ter estado aqui. Quando ele ficou sabendo, ele falou assim, mas eu não vou, ele tem 13 anos. Eu falei, ainda não, numa próxima, quem sabe? Olha, um dos grandes aprendizados da minha vida, existe uma escola lá em São Paulo, que é com trabalhos manuais. E nós colocamos o meu temporão nesse grupo de trabalhos manuais. Na primeira aula, o professor vira para ele e fala assim, qual é o teu sonho? O Dani devia ter 6 ou 7 anos. Aí ele virou e falou assim, eu quero fazer um foguete e ir para a Lua. Sabe qual foi a reação do professor? Vamos sentar e vamos fazer. Ele não disse, uau, que loucura! Que escola! Não. Que escola! O cara estimula. Essa escola existe em São Paulo ainda? Existe. É a melhor escola do meu... Não é uma escola, é um curso após, depois da aula. Aí ele virou para meu filho, então vamos fazer um projeto de um foguete para a Lua. Aí ele começou assim, olha, o foguete tem que ter um motor, não sei o quê. Ele começou a explicar as coisas. Aí o Dani vira e fala assim, complicado, né? Bom, quer mudar de objetivo? Quero. Aí ele Mas vira... o Elon Musk fez um foguete, né? Isso, mas foi uma criança que pensou e foi lá e botou um negócio para subir e descer. É não tolir a criatividade, a vontade, o incentivo. O grande aprendizado é isso. Quando você quer educar um filho, nunca tole, nunca tira o sarro, nunca goze, promova. Deixa ele chegar no limite. Ele tem que chegar no limite. Sensacional. E aí sabe que meu filho falou assim, vamos mudar de objetivo. Aí o professor falou assim, que tal fazer um carrinho de rolemã? Vamos fazer um carrinho de rolemã. E fez um baita de um caminho de rolemã maravilhoso.
Aí ele mostrou para mim, eu fiquei super orgulhoso e tal. Aham. Pronto, acabou. E ele em nenhum momento se sentiu mal. Tolhido, né? Tolhido. Uau, sensacional. O que a gente, né, muitas vezes sofreu, né, na escola. Isso, em todo Chamado lugar. de burro, etc. Exatamente. Os nossos pais. Isso estão contra os valores, sabe? Essas Sim. coisas assim. Não, você tem que incentivar. Tem que incentivar. Uau, É sensacional. a arte do dizer sim, meaning não, mas de uma maneira sutil para o cara chegar sozinho no caminho. Que maravilha. Nossa Senhora. E Jorge, você tem um sobrenome muito forte, né? Tenho. Né? Historicamente É falando. verdade. E... Se eu te contar a história, você vai se surpreender. Por quê? O primeiro Niemeyer, sabe como ele chegou no Brasil? Ah, Com Dom João VI. que isso? Então tem tempo mesmo essa família? Tem. Não, primeiro, uma das primeiras famílias. Do Rio de Janeiro? Nossa Senhora. Não, se eu te contar. Ontem eu ouvi assim, como disse o presidente, né, fofoca de você contando a respeito do São Conrado, Rocinha, Exatamente, etc. é isso mesmo. Pô, eu fiquei fascinado, porque eu adoro, né? Mas isso é uma história um pouco longa. Não, mas... Não sou jeito aqui, mas... A gente faz em outro dia. Tá bom. Não, mas é verdade. Minha família é de Hannover. Tá? É Hannover na é Alemanha. 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 Na época era um país, né? Era antes da União da Alemanha. Tá. Então era um país. E Hannover é a mesma família real da Inglaterra. Olha. A família Sim, real o da príncipe, Inglaterra né, ele é tudo herança da família de Hannover. Então, a minha família é descende de fazendeiros, de trigo. Tá. Latifundiário da época. Mas teve um ramo da família que virou militar. Sim. Porque na época era assim, ou você era fazendeiro, ou você era militar, ou era da burocracia do palácio. É o Amt que chama isso. Tipo assim, o cara faz tudo, lá o prefeito. Então eu tinha um ramo militar. E esse ramo militar foi convidado para ir para Portugal para dar assessoria militar para o Reino de Portugal para se defender contra Napoleão. Olha. Então, ele foi lá para Portugal, casou com uma portuguesa e morava em Lisboa, teve um filho, e esse filho ele fez escola marítima, marinha. Ele se formou em cartografia. E ele foi pegar uma expedição para ir para Angola para fazer a cartografia de Angola. Ficava 4 meses fora, depois voltava e ficava 4 meses em Lisboa fazendo os mapas, aquela coisa toda. O dia que ele volta de Angola e chega em Lisboa é o dia que o esquadrão está fugindo para o Brasil. Meu Deus. Tanto é que a armação para o Brasil era de 14 caravelas e vieram para o Brasil 15, porque a dele também veio para o Brasil, que não estava planejada. O cara falou, cai fora daqui, cara, se você ficar aqui você vai morrer. Aí ele veio para o Brasil, junto com o Dom João VI e foi para Salvador. Aí o Dom João VI depois mudou para o Rio de Janeiro. Agora tem uma outra história 100 anos antes. Antes? 100 anos antes. Uma vez, os portugueses mandaram uma caravela para o Ceará e falaram assim, agora você desce toda a costa do Brasil para fazer uma inspeção. Como é que funciona aí a costa do Brasil? E quando eles estavam descendo, encontraram o Rio Amazonas. Entraram no Rio Amazonas e foram até o Peru. Subiram com caravela, até chegar um ponto que a caravela não podia mais, não tinha calado. Quando pararam na borda, desceram, encontraram um índio com um baita de um medalhão de prata aqui no peito. Ele falou, isso é um troço. Ele falou assim, olha, se você for nessa direção sul aqui, subir não sei quantas montanhas, descer quantas montanhas e vales, tem uma montanha só de prata. O olho do português ficou desse tamanho. Pô, quero ir lá. É impossível. Por aqui você não consegue chegar, isso é impossível. Caravela, então esquece. Aí o português fez a pergunta de $1 milhão. Nossa, essa... Tem um rio ao lado dessa montanha? Eu vou ter. Opa, o rio é onde? Termina onde? No mar. No mar. Então ele volta para Portugal e coloca na biblioteca. Olha, nós encontramos um índio com prata, o cara fala que tem uma montanha de prata e tem um rio correndo ao lado dessa montanha. E ficou na biblioteca de Portugal. E essa biblioteca veio para o Brasil com Dom João VI. Aí um cara no Rio de Janeiro, o filho fala, Dom João, vamos conhecer esse rio? Eu falei, vamos chamar o Niemeyer, que esse cara é cartógrafo. E chamou ele e falou assim, ele chama-se Conrado. Conrado, faz o seguinte, pega a caravela e agora vai para o sul. Você veio da Bahia. Agora vai para o sul. Vai para o sul e vê se você acha esse rio. Por que chama-se Rio de la Plata? Olha. Então, o Conrado foi para o sul, chegou no rio, subiu o rio. E foi até, tipo, Foz do Iguaçu. Aí chegou lá e falou assim, não dá mais. Não posso pegar a caravela e passar por cima da cachoeira. Paramos por aqui.
Aí ele fez as medições, falou, puta, nós estamos do lado de cá do Tratado de Tordesilhas, e a montanha fica do lado de lá. Então ele volta para Dom João VI, chega no Rio e fala assim, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia, a montanha existe. A gente viu lá com a turma que existe a montanha. Mas a má notícia, não é território português, é território espanhol. Aí Dom João VI falou assim, cara, you did a great job. Thank you. Foi bom, foi um negócio legal. Eu vou te dar de presente umas terrinhas meio longínquas. E o que eram essas terrinhas? A Praia de São Conrado. Uau. E por que chama-se São Conrado? Porque ele chama-se Conrado. Conrado, faz E ele era todo muito sentido. católico, Santo Conrado. São Conrado, e ele foi o que construiu a primeira igreja de São Conrado, que existe até hoje lá em São Conrado. Te mostra a foto da igreja. Que Ele maneiro. é única, só existe a igreja, é o primeiro prédio que ele fez na praia de São Conrado. Nossa. E ele então virou a fazenda Niemeyer, que Uhum. era São Conrado, a favela Sim. da Rocinha e aquele outro. Vidigal. O Vidigal. Vidigal. Era tudo a fazenda Niemeyer. E depois, alguns anos depois, o cara falou, mano, precisamos transportar esse troço para o mercado. O mercado é Leblon para lá. Então, aí construíram uma estrada de ferro entre São Conrado e o Leblon. E essa estrada de ferro depois foi desmantelada e virou a Avenida Niemeyer. Olha, que maneiro. Que É maneiro. tudo meus parentes. Pô. Tudo seu. É. Oscar Niemeyer também. Sim, primo do meu pai. Seu pai. Que maneiro. Que se autodeclarava meu primo. Olha. Porque mas o Oscar Era mais velho que você. Mais velho que meu pai. Tá. Mas eles não se bicavam. Olha só. Oscar era comunista e meu pai capitalista. Aham. Então eles não se bicavam. Aí, naquela época era pior ainda. Era né? pior ainda. Hoje em E dia. eu sou aberto a tudo. Tá. Eu fiquei super amigo do Oscar. Uhum. Depois eu fui presidente da Polaroid, Tá. em São Paulo. Né? Aham. E aí eu ia para o Rio e presenteava o Oscar com um filme Polaroid. Ele adorava Polaroid, porque o Oscar é aquele cara que acorda e vê uma curva bonita, puta, eu vou tirar uma foto e usar isso como Olha fator que de história, inspiração. né? Isso daí é... Curvas, tudo Sim. do Oscar é curva. E assim, me contaram, não sei, eu nem pesquisei na internet, devia ter pesquisado, mas que o Oscar fez uma estação de metrô em Londres. Ah, isso eu não estou sabendo. Eu vou pegar isso daí, porque me contaram uma vez falando, cara, isso aqui foi feito por Oscar Niemeyer. Tem a cara do que ele fez, Ele fez, entendeu? Ele fez várias obras no exterior, né? Nossa. Argélia, várias coisas, né? Aliás, outro dia eu fui abordado, eu estive na Grécia e conheci lá o embaixador brasileiro na Grécia, que por acaso é amigo do ex-presidente da Grécia. Uhum. E o Oscar e esse ex-presidente da Grécia se conheceram há 20 anos atrás, e ele encomendou do Oscar uma igreja, uma capela. Aí a Grécia entrou em crise, não sei o que, acabou todo o processo. De repente, há um ano atrás, eu recebi um telefonema do embaixador, hoje gostaria que você entrasse em contato com o escritório do Oscar, para ver se a gente consegue reviver esse projeto. Eu entrei em contato, acharam o projeto. Aí eu mostrei para ele, agora estamos em tratativa, né, para ver se de repente a gente consegue reconstruir uma capela do Oscar na Grécia. Olha só. São coisas da vida. E a própria inteligência artificial agora vai conseguir fazer isso, né? Lógico, é óbvio. Não, mas o escritório ainda funciona. E eu conversei com o arquiteto que faz tudo lá, o cara que faz os cálculos. Ele falou, tá aqui, ó, o projeto tá aqui, ó, tá prontinho. Nossa. E para fazer um encerramento dessa primeira fase da nossa conversa, porque eu acredito que virão outras, eu misturei uma pergunta com a outra no o que vem pela frente com o experiência de quase morte. Isso. E aí, o que você tem a dizer dessa frase? O que vem pela frente? Eu não sabia que a vida era feita de 15 fases. Eu não sabia. Principalmente quando eu estava na nona. Eu não tinha a menor ideia dessas coisas. Então, quando eu digo essa frase, eu quero justamente explicar quem está na nona frase, que nem você, é o que vem pela frente. Você tem mais 6 fases pela frente. Ao saber, você ler o meu livro, você vai começar a detectar sinais. Opa, eu acho que eu estou saindo da fase 9 e estou entrando na fase 10. Então, eu acho que o grande valor agregado do livro é você ter consciência que fase você está terminando e que fase você está iniciando, e aí você dá uma parada e uma refletida, porque o livro te ajuda a refletir. Não faça isso ou faça aquilo. Toma cuidado. O maior erro que você pode fazer é atropelar a fase 10. Sim. A fase 10
é a rotatória. Você pode ir para a direita, pode ir para a esquerda. E uma frase para deixar marcada na história. Assim, eu aprendi demais com você já desde ontem. Eu vou falar uma frase, quando me perguntam, Jorge, você tem que dar um conselho. É essa frase. Seja mestre e aprendiz a vida inteira. Você tem que ter a cabeça que tudo que for menor do que você é um mestre. E tudo que for maior do que você tem que ser um aprendiz. Aprender sempre. Com 85 anos você está aprendendo. Não pode parar. Não pode parar. E eu vou ter que fazer essa outra pergunta também. São duas, né? Teu livro tem um nome sensacional, né? Adote um Mentor. E a história mostrando ali a tua trajetória, né? Eu adorei aquela... Eu vou trabalhar isso aqui com todos os meus amigos, né? E meus mentorados, vamos dizer assim. Aqui como é que você chama essa planilha? As fases da vida. As fases da vida. As fases da vida. Para poder olhar cada um. O importante é você, o que detona e qual a ligação emocional mais importante. Olha, sim. Mãe, a melhor aula que eu posso dar para uma mãe. Entenda em que fase que está teu filho. Nunca prolongue artificialmente uma fase anterior para prolongar para uma outra e nunca antecipe uma fase que não chegou. Sim. Sabe aquele pai, machão, que tem um filho de 13 anos? Fala assim, agora eu vou levar meu filho para a zona para ele ter a primeira relação. Eu li isso aqui que você colocou. Pô, é o maior crime que você pode fazer. Da vida da criança. É menino ainda. Ele não está preparado. Não pode estar preparado. Meu filho, eu quero que ele seja o maior comedor de todas as mulheres. Não tem Deixa nada ele disso. ser. Deixa ele ser no tempo dele. Perfeito. Eu li isso e para mim funcionou, porque teu neto chama Luca, meu filho tem 13 anos e chama Luca. Tá vendo? Aí eu falei, opa... Tudo tem a sua hora, cara. Sim. Não antecipe e não postergue. Tá? A minha pior coisa do mundo é quando o filho, por exemplo, ele tem uma conexão com a mãe, mas chega uma hora que ele não quer mais a mãe. Pega mal. Ele agora é a turma. A bússola dele é a turma. Ele vai seguir a turma. Porque agora vem a palavra mais forte da minha vida agora. Pertencimento. Pertencimento. Todo mundo tem a necessidade de pertencer a alguma coisa. Sabe quando me despertou e caiu a ficha dessa palavra? O filme Adolescência. Eu vi esse filme e caiu a ficha. Nossa! É lógico. E pertencimento é tão forte. E hoje em dia, com o mundo da internet, tudo isso acontecendo facilmente, e os pais alienados da vida do filho, achando que está no quarto do lado, que está tomando conta, não está nada. Ele está na internet exposto ao mundo inteiro. Fato. Ele cai na mão de gente errada. É o garoto lá. Ele vai lá, ele se sente num bullying, fica com raiva, não sabe lidar com a situação, vai lá e mata a menina. E o pai diz, não, meu filho não pode matar. Eu nunca ensinei isso para o meu filho, ele está no quarto dele, como é que ele vai matar? Então é uma outra realidade. Mas ele quer pertencer a um grupo. E ele estava sendo impedido. Ele não sabe como impedir, ele vai lá e mata. Aliás, aconteceu essa semana em São Paulo, em Minas Gerais. Pertencimento, para você que faz coaching, é tão forte. Eu vou dar o que aconteceu com o meu filho Daniel, que trabalha na Apple nos Estados Unidos. Eu tenho 3 filhos. 2 da primeira leva e o terceiro que é temporão, 11 anos, com a mesma mãe. É a mesma Rosana. E ele mora nos Estados Unidos, trabalha na Apple. Então, foi uma carreira assim meteórica. Acabou de completar semana passada 5 anos na Apple. Sabe o que aconteceu? O presidente, o CEO, mandou uma carta para o meu filho, dando parabéns para ele por 5 anos na empresa. Cara, qual é o coração do meu filho? Quando ele recebe uma carta do Tim Cook, o cara. Aí na semana seguinte vem a Google e fala assim, vem trabalhar comigo, eu te dou 30% de aumento. O cara fala, não, eu pertenço a essa empresa. Sim. Essa empresa me pertence. Sim. Você vê como é importante esse sentimento de pertencimento. Eu acho que isso para coaching, quando você quer criar uma equipe, é isso, cara. Precisa a pessoa se sentir parte da turma. Não é só parte, ela é a turma. É o brasileiro tem o português tem esse privilégio. Ou você está ou você é. Pertencimento, você é. Você não está. Perfeito.
It's a big difference. Gigante. Gigante. E hoje em dia você vê uma série de coisas, está no estar. Olha, o cara tá lá, tá ganhando um bom salário, vai reclamar do quê, pô? Pô, peraí. Não tem do que reclamar, né? Não tem o que reclamar. Não, ele está, não, ele tem que ser. Essa é a diferença. Então, se você faz um curso de treinamento, um RH, onde a cultura da empresa é ser e não estar, é outra empresa. Maravilha, sensacional. Eu vi isso, eu vi na Apple. Pô, Sim. O Tim Cook mandou uma carta pro meu filho, pô. Ele não vai sair dali tão cedo. Sei lá, não por aumento de salário, não sei quantos funcionários a Apple tem, mas vou chutar 50 mil, 100 mil, qualquer coisa assim. Pô, é inacreditável. Um moleque lá, meu filho tem 31 anos. É inacreditável. Recebi uma carta do Tim Cook, pô. Uau, sensacional, né? É sensacional. É porque os caras têm essa cabeça. Eles reconhecem o talento e empresa de high-tech é talento. É talento. A diferença entre o cara com talento e o cara sem talento é 1 para 1 milhão. Pô. Sem dúvida. É isso. Sem dúvida. É isso. Então, Uau, sensacional. Eu acho que essa é a palavra